Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Como sempre, né? Diariamente o nosso desejo de muita luz para você, seu caminho, para sua família, para tudo aquilo que você for fazer. Que o seu eu sagrado venha à tona, é o que eu mais desejo, gente. Porque quando o nosso eu sagrado se manifesta, quando nós nos conectamos, né, com essa melhor versão de nós mesmos, todos os medos se diluem, nossa confiança aumenta e a gente passa a ter lucidez e coragem para fazer o que tem que ser feito, para que a nossa vida com certeza possa estar muito mais congruente, né, com os valores sagrados que vão trazer felicidade para o nosso coração. Então, é isso que eu te desejo nesse dia de hoje. E para te ajudar nessa reflexão, eu queria conversar com você sobre a resistência que normalmente muitas pessoas têm à mudança. Você é uma pessoa resistente a mudanças? Como é que você lida com as mudanças na sua vida? Mudanças em todos os sentidos. Mudança de estado civil, né? Às vezes você é solteiro e casa, e aí? Como é que funciona? Às vezes você casa, fica solteiro de novo, se divorcia, tem uma viuvez. Às vezes vem uma frustração. Imagina, você cria uma expectativa, né, de que você vai conseguir um emprego e não consegue, vai ter que lidar com desemprego. Ou muitas vezes você cria uma expectativa de que você vai ter uma pessoa do seu lado durante muitos anos e de repente ela vai embora por algum motivo. Ou ela desencarna, ou então talvez ela siga o caminho dela e você tem que aprender a viver de novo sem aquela pessoa que você se acostumou a viver. Mudanças, gente, acontecem no nosso dia a dia o tempo todo, a toda hora. Entende? Isso não é uma escolha, isso é um fato. Né, para todos nós. Veja que até no nosso corpo isso é presente, né? A cada minuto, milhares de células nascem e milhares de células morrem no nosso corpo. Os neurofisiologistas nos informam, né, que a cada 7 anos a gente troca todas as células do corpo. Quer dizer, uma pessoa com 70 anos trocou de corpo 10 vezes, né? Parece cobra. O que isso quer dizer? Não tem jeito. A mudança vem o tempo todo, a toda hora. Então a pergunta não é se a gente quer mudar, é como a gente lida com as mudanças que chegam na nossa caminhada. Olha, uma coisa é certa: se você é resistente à mudança, tenho certeza que você deve estar tendo um monte de problemas. Normalmente as mudanças nos devoram quando a gente não consegue se conectar com o lado positivo que elas trazem. E é aí que entra o nosso amado Evangelho. Nosso amado Evangelho, meus amigos, nos traz otimismo o tempo todo. Quando a gente confia que Deus nos protege, quando a gente confia que nossos amigos espirituais, o anjo da guarda, o espírito guia, nossos protetores, estão nos auxiliando em todas as situações, mesmo os momentos mais desafiadores, a gente passa a ter um olhar positivo para eles. Mesmo na hora que o nosso coraçãozinho, né, às vezes está apertado com saudade de alguém, triste, né, com um acontecimento que possa estar ocorrendo, a gente tem um pouco de otimismo, porque você sabe que nada acontece por acaso. Então, ter essa visão positiva que o Evangelho traz na vida daquele que se abre para viver o Evangelho no seu cotidiano, e eu sempre gosto de repetir isso aqui, isso não tem nada a ver com religião, mas sim com religiosidade, com ser uma pessoa espiritualizada. Quando nós temos essa sensação de confiança, de conexão com Deus nas nossas vidas, as mudanças não nos assustam tanto. Não é? Você passa a ver o lado positivo delas e, consequentemente, passa a tirar proveito delas. Sabe, gente? A mudança muitas vezes pode ser uma coisa simples, né? Uma coisa que não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Mas tem mudanças drásticas. Uma pessoa pode sofrer um acidente e perder uma perna. Ela pode ter o desencarne do pai, do filho, da mãe, do sobrinho. E aí você pode ter que se adaptar a uma situação completamente diferente daquela que você tinha. Mas mesmo nesses casos mais drásticos e mais graves, quem tem fé em Deus e a certeza da vida futura, a certeza de que nada acontece por acaso, não se desespera. A gente até balança as pernas, né? Afinal, nós estamos humanos, né? Não somos, mas estamos humanos. Mas a gente fica firme depois que a gente começa a ver como existe Deus também nas mudanças. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a ir além do seu medo, a ir além do seu receio, da sua resistência a mudar. E procurar ter um olhar positivo, entende? Generoso para tudo aquilo de novo que a vida possa te trazer.
Muitas vezes, aquela pessoa nova que te assusta, que está chegando agora para a sua vida, pode ser a resposta das suas orações. Já te ocorreu pensar nisso? Muitas vezes é o desemprego de hoje que vai te trazer o impulso para ser criativo, talvez para encontrar um emprego maravilhoso muito melhor amanhã, talvez para abrir um negócio próprio que vai trazer independência financeira para sua família e que você não teria coragem de fazer se não tivesse desempregado agora. Então a mudança que às vezes a vida traz, gente, tira a gente da zona de conforto. Claro que não é fácil, né? Não é agradável, mas se você tiver um olhar positivo, proativo, a mudança vai te favorecer. Evoluir é isso, é se adaptar às mudanças da nossa vida. E o mais incrível de tudo, se a gente for conectar com a pílula de ontem, que nós falamos sobre você ter um projeto de crescimento espiritual, com de anteontem, quando eu falei para você sobre ter autodisciplina, e com a pílula de semana passada, quando eu te falei sobre consistência, nós podemos descobrir que nós criamos também as mudanças na nossa vida. Não é verdade? Porque isso é reforma íntima consciente, né? Uma coisa são as mudanças que a vida traz para você que você não escolheu. Você vai se adaptar. Mudança você não escolhe, progresso você escolhe, né? Você pode escolher progredir ou ficar paralisado. Agora, a grande vantagem nisso tudo é quando você escolhe as mudanças que você quer trazer para a sua vida. Isso é que eu acho fantástico, né? Você pode, por exemplo, falar: eu vou ser uma pessoa mais determinada do que eu tenho sido. Eu vou ler mais livros do que eu tenho lido. Eu vou fazer um trabalho voluntário que eu não tenho feito. Né? Eu vou mudar meu relacionamento com a minha família, né? Com os meus filhos. Eu vou mudar a minha forma de viver. Vou ser uma pessoa mais otimista, mais generosa. Vou fazer gratidão antecipada, né? Vou agradecer a Deus por tudo que vai acontecer na minha vida e por tudo que aconteceu. E vou fazer isso todo dia. São só pequenos exemplos de mudanças que, se você trouxer para a sua vida, com certeza tudo vai se transformar para muito melhor. Então aproveite. Não tenha medo de mudar. Deixe que Deus fale com você através das mudanças que a vida lhe traz, para que elas se transformem num verdadeiro presente existencial. É o que eu mais desejo para você no dia de hoje. Tá bom? Oh, meus amigos, olha só. Não sei se vocês estão se lembrando, mas faltam só 4 dias, hein? 4 dias para acabar o segundo lote, né, de vendas lá dos ingressos, lá do nosso Spiritual Coaching e do curso Criação e Multiplicação de Riqueza. Lembra daquele curso presencial do Instituto Namastê, né, que nós vamos ministrar na cidade de São Paulo em abril, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, agora em abril e maio. E no segundo semestre, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, e em Brasília. Então, está acabando o segundo lote. E lembrando que quem conseguiu se inscrever já ganhou e já está estudando, né? Tem um bônus, que é o nosso curso online de inteligência emocional e meditação, exatamente para te ajudar a se adaptar a essas mudanças todas, né? E viver de maneira mais congruente. Ainda ganha o nosso suporte durante mais de um ano, estudando e ajudando você a melhorar suas emoções. Então corre, dá tempo ainda, faltam só 4 dias, não deixa para a última hora, porque no primeiro lote muita gente perdeu a oportunidade de ganhar o bônus, que na época era levar uma pessoa extra para o curso presencial, e infelizmente a gente não pôde fazer nada. Então agora não perde a chance não, tá bem? Então que Deus te abençoe muito e te ilumine. Eu vou deixar o site do Instituto Namastê para vocês entrarem, é institutonamastê.com.br. Lá tem o link, tem todas as informações para quem tiver interessado em saber mais e se inscrever, tá bom? Então é isso. E Jesus te proteja, te ilumine, te ampare. Lembrando, né, que a gente está no Instagram também com um monte de vídeos fantásticos. Ontem nós batemos a barreira dos 100 mil seguidores, totalmente engajados. Se você ainda não é um seguidor engajado do nosso Instagram, siga, porque eu tenho certeza que você vai gostar de participar com a gente, interagir com as outras pessoas e a gente vai crescer muito juntos. Então é isso, meus amigos queridos. Luz e paz para o seu coração, nada de temer as mudanças e a certeza de que tudo que tem um olhar divino, sem dúvida alguma, se torna algo muito melhor e positivo para nossas vidas. Luz e paz, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e até breve, até muito, muito breve.